evangelização, nos ensina a cantar sua canção, as maravilhas que fez o Senhor. Santo é o nome do Deus Salvador. Para as montanhas as pressas sair, com alegria sorrisos abrir. 5 de julho de 1999, uma segunda-feira, a jovem cidade de Eldorado do Sul sentiu uma tristeza profunda e chorava a perda de seu pai, o amigo fiel de todos os eldoradenses. Padre Eugênio Mês voltava para a casa do pai após sofrer um infarto fulminante no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, às 15 horas e 30 minutos. O sacerdote era um homem temente a Deus, sempre bem-humorado, e durante quase 10 anos, quando esteve por aqui, lutou pela emancipação da cidade e ensinou tantas coisas ao povo e cativou a muitos, principalmente os jovens e crianças daquela época, que cresceram sempre com uma lembrança do nosso velhinho. E o Padre Eugênio, ele foi uma graça. Na época eu tinha meus 20 e poucos anos, 18 para 20 anos, e ele me auxiliou muito na minha formação. Eu acredito que muitas das coisas que eu levo para minha vida, eu aprendi com ele. E eu nunca me esqueço, assim, uma das frases que ele usava muito, que ele dizia assim: quando eu chego num lugar eu observo muito. E eu levei isso para minha carreira de observar muito, até porque a gente trabalha com grandes equipes, e observar bem. Eu me lembro que esse ensinamento ele tinha a todo tempo, assim. E uma pessoa de um valor inestimável, né? Uma pessoa que muitas vezes a gente pegou situações assim que ele abria mão da alimentação dele para doar para os pobres. Então, um grande homem que passou pela nossa terra e que eu tenho certeza que ele contribuiu muito para que Eldorado seja o que é hoje. Comecei a ser coroinha com o Padre Eugênio aqui na comunidade, né? Então foi um período muito especial, marcou muito a minha vida, e também foi no período em que eu estava na catequese de Eucaristia. Então nós tivemos uma vivência muito próxima como coroinha e também como catequizando. E o que esse santo padre lhe ensinou que tu levou para a vida sacerdotal? A imagem do Padre Eugênio, na minha memória, aparece muito como alguém muito acolhedor, né? A pessoa assim, de referência para a comunidade, muito respeitado. Então isso eu tenho uma grande admiração por essa figura que marcou a minha vida, a vida da comunidade, a vida da nossa cidade, na verdade, né? Os seminaristas da época que passaram pela jovem paróquia aos finais de semana, ajudando e auxiliando o Padre Eugênio nas celebrações e demais tarefas da igreja, lembram e se emocionam ao falar dele. O Padre Eugênio era um homem de oração, ele era um homem desapegado e um homem extremamente simples. Eu acho que num mundo consumista que nem nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas querem sempre algo melhor e muitas vezes até mesmo fora do alcance financeiro da gente, jovens explorando os pais para conseguir aquilo que eles não têm condições de dar, o Padre Eugênio era um homem desapegado. Eu acho que isso faz dele um homem de Deus, né, que descobriu que em Deus ele tinha aquilo que precisava. E para mim foi uma graça ter conhecido o Padre Eugênio da melhor maneira que uma pessoa pode conhecer alguém, convivendo com ela. Então, entre as coisas de agradecer a Deus, agradeço a graça de ter convivido com o Padre Eugênio há 25 anos atrás. O Marginato e a Salete também guardam no coração uma recordação, pois eles tiveram um convívio mais próximo do padre. O Padre Eugênio foi um grande amigo, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma grande viagem com ele pelo caminho neocatecumenal. Nós fomos em 1997, nós fomos no encontro de Paris, lá, Encontro Mundial de Jovens em Paris, na cidade de Paris. E o Padre Eugênio foi junto, porque era do caminho neocatecumenal. O evento não é do caminho, mas o caminho também se fazia presente no evento. E junto com a Rutineia, o Padre Eugênio, a Juliana, né, nós fomos a Paris, estivemos na Espanha também, fizemos uma peregrinação, né? Essa convivência foi muito importante, muito boa, sim, né, na nossa simplicidade, porque tudo também para conseguir os fundos, tudo a comunidade que nos ajudou, nós nos organizamos e fomos. E o Padre Eugênio foi aquele assim que participava do grupo, dos retiros, né? O Padre Eugênio participava com aqueles 100, 120 jovens, tudo, o Padre Eugênio ali, de noite, participando, e nós íamos, às vezes ele tinha que vir da paróquia, voltava, daí a gente voltava com ele, no meio do retiro alguém vinha com o Padre Eugênio não ir sozinho, né?
Lá nas viagens, por exemplo, eu era o cara que carregava as malas do Padre Eugênio, né? E uma certa vez, lá na Espanha, eu terminei perdendo o Padre Eugênio, perdendo as malas, foi um horror. Mas depois nos encontramos, daí daqui a pouco eu estou lá, olho o Padre Eugênio no meio daquela multidão de peregrinos, o Padre Eugênio com a mala dele, e eu vi a carequinha dele, cabelinho branquinho, digo, meu Deus do céu, encontrei o Padre Eugênio, né? Então foi um padre que marcou na comunidade, marcou também no município, né? Lembro que no dia que ele chegou, a posse dele foi o Dom Cláudio Colling, que veio fazer a posse dele aqui. E daí ele foi ali para a casinha dele e nós todos fomos embora. Aí de noite eu fiz uma sopa lá em casa e eu disse pro meu marido assim, vamos lá convidar o Padre Eugênio para vir aqui em casa tomar uma sopa. Ele deve de estar sozinho lá naquela casinha, estranho de todo mundo. Nesse tempo ele ainda não tinha empregada, nada, né? Aí viemos ali, ele foi a primeira casa que o querido foi lá em casa naquele dia, né? De noite já. E ele foi lá, tomou aquela sopa e ele muito alegre, daí a gente trouxe ele de novo. E então foi uma lembrança que nunca me saiu. O Padre Eugênio conquistou a todos os adoradenses com seu bom humor, com a sua gargalhada inesquecível, mas principalmente com a sua humildade e com seus ensinamentos que ele deixou para cada cidadão adoradense. Mas aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecê-lo também acabaram sendo conquistados por ele, através da sua história e do seu testemunho de vida, como no caso do nosso pároco, o Frei Silvan, que revela que, quando ele estiver aqui, Padre Eugênio será um modelo a ser seguido como sacerdote. Eu me sinto como os apóstolos, os primeiros padres da igreja que não estiveram com Jesus histórico, mas ouviam os apóstolos falarem. Eu ouço desde o primeiro dia que eu cheguei aqui falar do Padre Eugênio. Então, o que é que eu olho para Padre Eugênio como um exemplo de sacerdote, de pastor, para o meu ministério como pároco, como pastor dessa cidade. Então, eu olho eu conheço o Padre Eugênio pelo seu testemunho. Que bom, uma boa fama, isso que fica, isso que vale, é isso que não morre. Por isso o Padre Eugênio não morreu. Ele permanece vivo no testemunho, no sorriso, numa lágrima, numa saudade desse povo adoradense. Por isso estou imensamente feliz, lisonjeado em evocar a memória, fazer memória, recordar, voltar ao coração com o Padre Eugênio. E mesmo passado 21 anos de sua partida, Eldorado não esquece jamais seu primeiro pároco. Talvez nunca esquecerá, pois Padre Eugênio é daquelas pessoas que entram em nossas vidas e nunca mais saem. Será sempre lembrado em uma festa da igreja ou em um sacramento, seja batismo ou primeira comunhão, pois possivelmente o pai ou o padrinho da criança também receberam aquele sacramento através das mãos dele. E será sempre lembrado ao folhearmos um álbum de fotografia, e sua imagem virá e trará doces lembranças de um ser iluminado que foi muito mais do que um padre. Foi um pai para o povo de Eldorado do Sul.